Essa é a única criatura viva que nem Elon Musk consegue comprar. Porque essa não é só a criatura mais cara da Terra, é também a mais rara, a mais caçada e a espécie geneticamente mais insubstituível da história. Mas para entender por que nem Musk consegue se aproximar, a gente precisa começar do começo. Vamos contar os 10 animais mais valiosos do planeta, começando com um diamante azul que respira. Número 10. Lagosta azul, $500 mil. Tudo começou como qualquer outro dia de pesca. Um barco desgastado, o vento gelado do Atlântico Norte e uma armadilha puxada do fundo do mar perto do estado americano do Maine. Mas dentro daquela armadilha não havia um jantar. Havia uma falha da natureza. Um azul elétrico, brilhante. Nem escuro, nem opaco, luminoso. Uma lagosta tão rara que cientistas estimaram as chances de ela existir em 1 em 2 milhões. A coloração veio de uma mutação genética rara, que faz o crustáceo produzir proteína demais, alterando o modo como sua carapaça reflete a luz. Mas, para o pescador que a puxou da água, pouco importava a explicação científica. Ele sabia que tinha $500 milhão nas mãos. A notícia se espalhou em poucas horas. Institutos marinhos ligaram. Aquários entraram em guerra de lances. Um colecionador particular na Ásia teria oferecido $500 mil pela lagosta. Viva! Mas aí surgiu o problema. Ninguém sabia ao certo se era legal vendê-la. Autoridades se preocuparam com a sobrevivência no transporte. Biólogos pediram sua preservação. E o pescador, preso no meio disso tudo, viu seu bilhete dourado desaparecer por trás de camadas e mais camadas de burocracia. No fim, a lagosta foi levada para uma instalação marinha segura, colocada em um tanque com controle climático e trancada atrás de um vidro duplo. Câmeras a monitoram 24 horas por dia. Ninguém toca nela. Não é comida. Não é bicho de estimação. É uma peça viva de museu. Talvez a única do mundo. Mas aqui vai a parte que ninguém fala em voz alta. Ela é inofensiva. A lagosta azul não mata, não protege nada, não vai escapar de um cercado, nem vai parar na coleção de um ditador. Ela não precisa de armas, guardas ou segredo. Ela é rara, mas não é perigosa. E no mundo da riqueza extrema e dos ativos vivos, isso faz toda a diferença. Porque raridade pode te dar manchetes, mas perigo te dá poder. E a próxima criatura da lista não só custa mais que uma casa, ela foi criada para proteger uma. Número 9. Mastim tibetano. $1.9 mil parece um leão. Pesa mais que um homem adulto. E já foi responsável por guardar imperadores nos Himalaias. Mas hoje dorme em lençóis de seda. Come carne wagyu e anda de carona em Bentleys. Esse é o mastim tibetano, o cachorro mais caro do planeta. Com a aparência de um predador e o tamanho de um pequeno urso, ele não é um cão de colo. É um artefato genético. Criado para sobreviver em altitude, treinado para combate, projetado para intimidar. Seu latido pode romper tímpanos. A mordida tem força comparável à de um tigre. Durante o boom de luxo na China nos anos 2000 e 2010, o mastim tibetano virou símbolo máximo de status. Bilionários passaram a colecioná-los como americanos colecionam relógios. Quanto mais raro o pelo, maior o preço. E se fosse vermelho, cor que simboliza prosperidade na cultura chinesa, o valor explodia. Em 2014, um único mastim tibetano vermelho foi vendido por quase $2 milhões. O comprador? Um magnata do setor imobiliário que chegou em comboio particular. O cachorro foi levado dentro de um Bentley, ganhou seguranças próprios. Nunca mais pisou na terra. Donos instalaram carpete de veludo em Cannes. Alguns gastavam mais em tosa do que com segurança. Outros diziam que seus cães eram descendentes diretos de linhagens imperiais. Rumores impossíveis de provar, mas excelentes para inflacionar os preços. Só que o mercado desabou. Tão rápido quanto subiu, ele caiu, quando o governo chinês decidiu reprimir os excessos da elite. Os preços despencaram. Criadores faliram. Mas o mito do mastim de 1 milhão não morreu. Apenas foi para o subsolo. Estão agora em fazendas de luxo, propriedades privadas e áreas protegidas, onde os valores não são mais divulgados. Porque esses animais não são apenas cães, são troféus, protetores. E por um momento raro na história, chegaram a valer mais que uma Ferrari. Mas mesmo no auge, o mastim tibetano ainda tinha algo em comum com qualquer outro cachorro: lealdade. Eles se apegam aos donos, atendem comandos, protegem por instinto. A próxima criatura não liga para quem é o dono, não obedece, e já foi trocada pelo preço de um jatinho.
Número 8. Cavalo árabe branco. Mais de 3 milhões de dólares. Não é só um cavalo, é nobreza viva. O cavalo árabe branco é a joia da coroa das linhagens equinas. Com raízes que atravessam séculos de guerras no deserto, caravanas reais e dinastias tribais. Com pescoço arqueado, cabeça esculpida e pelagem marfim reluzente, ele é tão raro que, antigamente, reis trocavam terras apenas para ter um. No século XXI, o mercado mudou. Agora não é mais sobre conquista, é sobre perfeição. E perfeição tem um preço. Em Dubai, no Catar e na Arábia Saudita, criadores de elite competem em silêncio. Investem milhões em estábulos com controle climático, cuidadores 24 horas e vigilância biométrica. O objetivo? Domínio genético. Um único garanhão puro pode valer mais de 3 milhões de dólares, não para corridas, nem para montaria, mas para algo ainda mais valioso, direitos de reprodução. No topo da pirâmide, esses cavalos não competem, são colecionados. Trocados em bastidores. Transportados por continentes em caixas feitas sob medida. Recebem tratamento de spa, dieta orgânica e são frequentemente segurados por mais do que os próprios jatos que os transportam. A pelagem branca não é só beleza, é símbolo. Representa pureza, riqueza e legado. Os compradores não querem só o animal, querem a linhagem, a genética. O cruzamento ideal entre um garanhão e uma égua pode gerar um herdeiro genético que valha dezenas de milhões em poucos anos. Dinastias inteiras são construídas em torno de um só cavalo. Mas mesmo nesse universo de celas bordadas a ouro e anéis de exposição, há uma verdade dura. Essas criaturas são feitas para exibição. Veneradas, sim, adoradas, talvez, mas nunca armadas. Porque beleza pode ter valor. Mas o medo redefine a etiqueta de preço. E a próxima criatura da lista não é peça de coleção, não é domesticada, não é lapidada para leilão. Ela foi feita para matar, com o toque. Número 7. Rã dardo venenosa, 5 mil dólares por grama. Ela cabe na palma da mão. Brilha como se tivesse saído de uma floresta alienígena. E se entrar na sua corrente sanguínea, pode parar seu coração em segundos. Essa é a rã dardo venenosa, o assassino mais eficiente da natureza. Encontrada nas florestas tropicais da América Central e América do Sul, essas rãs ganharam o nome do jeito mais brutal possível. Caçadores tribais cobriam dardos com sua secreção para abater inimigos e presas. Sem dentes, sem veneno injetável, só o toque e o colapso. Mas o que torna essa criatura mortal também a torna inestimável. Dentro da pele dela existe um coquetel de alcaloides complexos. Compostos tão potentes que se tornaram foco de algumas das pesquisas farmacêuticas mais avançadas do mundo. Neurologistas, cientistas da dor e até contratados militares querem todos a mesma coisa. Acesso controlado a uma substância natural que consegue desligar sinais nervosos sem danificar tecidos. No laboratório certo, 1 grama da secreção da Phyllobates terribilis, considerada a espécie mais letal, pode valer mais de 5 mil dólares. E isso nem é o teto de valor. Por causa de restrições éticas, essas rãs não podem ser colhidas em massa. A reprodução em cativeiro é limitada, a extração é delicada e a exposição acidental, fatal. Alguns laboratórios mantêm as rãs sob isolamento total, em recintos triplamente lacrados. Outros tentam sintetizar versões análogas, mas nada consegue reproduzir o original com perfeição. A biologia da rã é única demais, instável demais, viva demais. No mercado negro, o preço sobe ainda mais. Circulam rumores de compradores militares interessados em amostras da pele para desenvolver tranquilizantes. Outros dizem que bioquímicos clandestinos já tentaram aerosolizar os alcaloides para uso como arma. Quase tudo é especulação, mas tudo é letal. E a ironia? Apesar de matar com o toque, a rã dardo ainda existe. Ainda se reproduz. Ainda salta sob as folhas das florestas de uma dúzia de países. A próxima criatura nem isso consegue. Nem respirar ela pode mais. Ela já desapareceu há séculos. E ainda assim, seu filhote não nascido hoje vale mais que um apartamento em Manhattan. Número 6. Ovo de Ibis calada do norte. Mais de 50 mil dólares, valor não comercial. Parece um urubu desajeitado com um corte de cabelo ruim. Mas para os conservacionistas, essa ave é um fóssil vivo mais valioso que ouro. A Ibis calada do norte um dia voou em bandos por toda a Europa, o Oriente Médio e o norte da África.
Foi sagrada para os antigos egípcios, caçada por falcoeiros medievais e desenhada em manuscritos góticos. Depois, desapareceu. Caça ilegal, linhas de alta tensão, água contaminada. No ano 2000 restavam menos de 500 no mundo. Hoje é uma das aves mais raras da Terra, e seus ovos praticamente segredos de Estado. Nos programas modernos de conservação, cada ovo de ibis é catalogado geneticamente, monitorado por temperatura e vigiado 24 horas por dia. Eles não são vendidos, nem trocados, nem tocados sem autorização de ao menos 3 órgãos internacionais de vida selvagem. Por quê? Porque cada ovo representa a chance, por menor que seja, de que essa espécie sobreviva. E mesmo assim, em 2019, um desses ovos desapareceu. Durante uma temporada tranquila de reprodução, na Áustria, um ovo fertilizado sumiu de um ninho protegido. Sem sinal de arrombamento, sem casco quebrado. Apenas sumiu. Em poucos dias, a Interpol e agências ambientais iniciaram uma investigação sigilosa envolvendo 5 países. Imagens de segurança foram vasculhadas. Escaneamentos alfandegários foram revistos. O comércio de ovos, legal e ilegal, foi colocado em alerta. O caso nunca foi resolvido. Mas especialistas estimam que, no mercado negro, um único ovo fértil de ibis calada, capaz de gerar um filhote puro, pode valer mais de $50 mil. Não por beleza, nem por consumo, mas por exclusividade genética. Algo que colecionadores privados e criadores exóticos se arriscam, silenciosamente, a ir para a cadeia para conseguir. Alguns dizem que o ovo foi contrabandeado para uma reserva no Catar. Outros acreditam que foi um roubo interno, cometido por um conservacionista tentando diversificar o pool genético. De qualquer forma, o sumiço deixou uma mensagem clara. Quando algo se torna irrecuperável, ele deixa de ser apenas biológico, passa a ser político, e isso nos leva à próxima criatura. Porque, ao contrário da ibis, esse animal não vive escondido. Ele vive em palácios, voa em aviões presidenciais, e sua mera presença é capaz de redefinir alianças globais. Número 5. Panda gigante. Valor diplomático de 10 a 50 milhões de dólares por exemplar. Eles andam de forma desengonçada, espirram como bebês e quebram a internet toda vez que rolam colina abaixo. Mas não se engane, os pandas gigantes não são bichinhos de estimação. Eles são peças de negociação política. Apesar de nascerem em zoológicos, se alimentarem de bambu e serem adorados por milhões de pessoas, todo panda existente no mundo pertence oficialmente a um único país, a China. Isso mesmo, incluindo os que estão em Washington, Edimburgo e Tóquio. Nenhum deles foi doado. Todos são emprestados. Os pandas são considerados tesouros nacionais da República Popular da China. São tratados mais como diplomatas vivos do que como animais. Só para receber um deles é preciso um acordo formal entre governos, anos de negociação e um cheque com muitos zeros. Em 2023, o Zoológico Nacional Smithsonian, em Washington, pagou mais de 50 milhões de dólares em taxas diplomáticas para manter um único casal reprodutor. Esse valor inclui taxas de aluguel, modernização do habitat e uma doação obrigatória ao Fundo Chinês de Conservação Ambiental. E quando nasce um filhote? Ele deve ser devolvido à China dentro de 4 anos, sem exceções. Os pandas vêm com equipes de segurança, veterinários chineses e cláusulas de monitoramento escondidas no contrato. Um deslize, uma crise política, e eles são recolhidos. Já aconteceu. Em 2019, quando as relações entre China e Canadá azedaram, o zoológico de Calgary teve que devolver seus pandas antes do prazo. A desculpa oficial foi problemas com o fornecimento de bambu. Mas todo mundo entendeu a mensagem. Por trás do pelo fofo e do marketing global existe uma estratégia fria. Esses ursos são enviados com a precisão de armamento diplomático. Um panda emprestado sinaliza aliança. Um panda retirado, tensão. Em círculos de elite, quem não tem panda é tão revelador quanto quem tem. Eles podem dormir 12 horas por dia e mastigar bambu, mas movimentam o tabuleiro geopolítico como poucos. E mesmo assim, nem os pandas são vigiados como a próxima criatura da lista. Porque, enquanto o panda vive sob contrato diplomático, o próximo animal vive sob vigilância constante, 24 horas por dia. Ele é raro, frágil, pode morrer com uma simples luz forte ou um som muito alto. E se você quiser comprar um, vai precisar de permissão de 3 governos, um jato particular
e um cofre climatizado só para mantê-lo vivo. Número 4. Jacaré albino. De 150 mil a 500 mil dólares, ele parece um fantasma, se move como uma relíquia, e se você acender uma luz muito forte, ele pode morrer na hora. Existem apenas 15 jacarés albinos vivos no mundo. E ao contrário dos primos verdes e pré-históricos, esses animais não são predadores de topo. São erros genéticos, tão raros e frágeis que só sobrevivem à infância em ambientes artificiais cuidadosamente controlados. Sem melanina, os jacarés albinos são praticamente cegos, fotossensíveis e imunodeprimidos. Na natureza, não durariam uma semana. Por isso, todos os que ainda existem vivem sob proteção total de zoológicos ou santuários. Eles ficam em tanques com filtro UV, monitorados por especialistas o tempo todo. Os cuidadores usam luvas, falam baixo e seguem rotinas rígidas para minimizar o estresse. Porque qualquer variação de temperatura ou luz pode ser letal. Eles não são apenas raros, são passivos de alto risco. Mas isso não impediu que colecionadores tentassem colocar as mãos em um. Em 2021, uma negociação clandestina quase foi concluída entre um criador dos Estados Unidos e um comprador da Arábia Saudita, oferecendo 400 mil dólares por um único macho. A proposta não foi recusada pelo valor. Foi recusada porque transportar o animal vivo por fronteiras internacionais poderia matá-lo. Só a papelada envolve uma dúzia de órgãos reguladores, e ainda seria necessário projetar um tanque de transporte climatizado, sob medida. Um simples atraso no voo, um solavanco, e o animal morre. Ter um jacaré albino não é sobre riqueza, é sobre controle absoluto de um ambiente artificial. É uma das únicas criaturas exóticas cujo preço de compra é menor que o custo de mantê-lo vivo. Mesmo em instalações de elite como o Zoológico Audubon, em Nova Orleans, os jacarés albinos são tratados como artefatos biológicos. Câmeras os vigiam, visitantes ficam longe, equipes de segurança patrulham os recintos. Porque, se um deles morre, a perda não é só financeira, é genética. E por mais raros e frágeis que sejam, os jacarés albinos são solitários. Eles não formam colônias, nem constroem colmeias. Mas a próxima criatura, sim, ela não vem sozinha. Ela vem em enxames, armada com sangue real, edição genética de elite e um mercado global disposto a pagar 5 dígitos por uma única fêmea. Número 3. Abelha rainha de linhagem genética elite, de 5 mil a 10 mil dólares cada. A maioria das pessoas vê abelhas como insetos descartáveis, mas no mundo da apicultura de elite, uma única rainha pode valer mais que um carro esportivo e ser muito mais produtiva. As rainhas de alto nível não nascem por acaso. Elas são selecionadas à mão, com linhagens cuidadosamente controladas e testadas em campo por características específicas: resistência a doenças, polinização eficiente e produção máxima de mel. Essas abelhas não apenas sustentam colmeias, elas constroem impérios. Para fazendas industriais de mel ou empresas de polinização agrícola, a rainha certa pode ser a diferença entre o prejuízo e uma colheita de 6 dígitos. Rainhas comerciais comuns são vendidas por 50 a 200 dólares. Mas isso é só o nível básico. No topo da pirâmide estão as rainhas de sangue real. Criadas em vales isolados da Itália, Havaí ou Eslovênia, lugares tão remotos que até os zangões usados na reprodução são geneticamente rastreados. Durante a alta temporada, o espaço aéreo local chega a ser restrito, para não interferir no processo. Essas rainhas são embaladas em cápsulas de malha costuradas à mão, colocadas em tubos com controle de umidade e transportadas por mensageiros particulares até apiários na Califórnia, Austrália e Emirados Árabes Unidos. Por que tanto esforço? Porque uma única rainha dessas pode gerar mais de 250 mil dólares em mel por ano, sem contar o valor dos descendentes em novas linhagens reprodutivas. Em 2022, uma dessas rainhas, criada por um apicultor italiano com 4 décadas de registros genéticos, foi vendida a um comprador do Oriente Médio por 10.200 dólares. Ela foi enviada com passaporte próprio, microchip embutido e até uma cláusula de proibição de reprodução. O mercado negro também existe. Em 2019, um carregamento inteiro de rainhas reais foi roubado a caminho da Índia. Os ladrões não queriam o mel, nem as abelhas operárias. Queriam o genoma. Esses animais não são para acariciar, nem para exibir. São tratados como investimento, como se fossem diamantes raros ou vinhos centenários.
E diferente do ouro, essas rainhas produzem riqueza nova. Mas mesmo com todo esse valor comercial, ainda são insetos. Elas zumbem, elas picam e morrem se forem mal manuseadas. A próxima criatura, ela não morre com maus tratos. Ela mata com eles. Ela ronda zoológicos e reinos privados, usando sua raridade como armadura e sua coloração como chama viva. Não é lenda, não é escultura. E pode custar mais que uma cobertura em Dubai. Número 2. Tigre dourado. De 30 mil a mais de 150 mil dólares. Eles não são albinos. Não são criados em laboratório. E com certeza não são tigres de bengala comuns. Tigres dourados, também conhecidos como tigres morango, são os felinos gigantes mais raros do planeta. Eles nascem com um gene recessivo que apaga as listras pretas, criando redemoinhos fantasmagóricos em tons de ouro, cobre e creme. Existem menos de 30 no mundo inteiro. E ao contrário dos tigres brancos, que hoje são resultado de cruzamentos forçados em cativeiro, os tigres dourados surgem quase exclusivamente por acaso, quando dois genes recessivos raros se combinam. Cada nascimento é um acidente biológico no nível de um eclipse lunar. Esses animais não aparecem em zoológicos interativos ou atrações de beira de estrada. Vivem em coleções reais privadas, protegidos por câmeras de segurança, cercas de aço e, em alguns casos, patrulhas armadas. No Oriente Médio e no Sudeste Asiático, ter um tigre dourado não é só luxo. É símbolo de poder absoluto, rivalizando com jatos privados e campos de petróleo. O valor? Vendas públicas são raras, mas direitos de reprodução entre pares saudáveis já chegaram a 6 dígitos. Em um caso verificado de 2021, um macho adulto foi trocado não por dinheiro, mas por um SUV blindado e um lingote de ouro maciço. Tudo em um acordo fechado fora dos registros entre 2 colecionadores do Golfo. E mesmo que você tivesse o dinheiro, adquirir um não é tão simples quanto assinar um cheque. Os trâmites são quase impossíveis. Permissão das CITES, liberações veterinárias internacionais, contratos de transporte seguro e conexões políticas são todos obrigatórios. Perder um formulário e o animal vira um escândalo internacional de tráfico. Não há espaço para amadores nesse jogo. Ser dono de um tigre dourado é uma operação de tempo integral. Exige uma equipe especializada em animais exóticos, um recinto customizado e mais carne por semana do que muitos vilarejos pobres consomem em um mês. Eles não ronronam, não brincam de buscar gravetos. E se você der as costas, eles lembram o que predador de topo realmente significa. Mas por mais poderosos que sejam, até os tigres dourados têm um preço. Elon Musk poderia montar um zoológico só com eles, mandar jacarés albinos para Marte e ainda ter dinheiro sobrando para fazer diplomacia com pandas. Mas nem ele conseguiria ter o que vem agora, porque essa criatura não está à venda. Ela não é criada, trocada ou leiloada. Ela existe em um único lugar. E o custo para chegar até ela não é dinheiro, é sobrevivência. Essa criatura não é um bicho de estimação, é um encontro final. Número 1. Vaquita. Valor de mercado estimado. Infinito, não comercializável. Num mundo onde quase tudo tem um preço, de cavalos clonados a tigres banhados a ouro, existe uma única criatura que está fora das leis do dinheiro, da posse e do comércio. Ela não é protegida por cofres, guardas ou satélites. Ela é protegida pelo simples fato de que sua destruição seria irreversível. Essa é a vaquita, o ser vivo mais caro da Terra. Não pelo quanto custa, mas pelo quanto custaria perdê-la. Encontrada apenas na parte norte do Golfo da Califórnia, no México, a vaquita é o menor e mais raro cetáceo do planeta. Mede cerca de 1,5 metros, pesa por volta de 45 quilos e tem olhos escuros cercados por manchas pretas borradas, um traço evolutivo que a faz parecer quase um desenho animado. Mas por trás da aparência inocente está uma realidade brutal. Menos de 10 vaquitas ainda estão vivas. Esse número não é suposição. É confirmado por monitoramento acústico, análise de DNA ambiental e avistamentos diretos. Não é só uma espécie em extinção. É um relógio biológico em contagem regressiva. Em 1997, estimava-se que havia cerca de 600 vaquitas. Em 2015, esse número caiu para menos de 100. Hoje, estima-se que restam apenas 6. Conservacionistas classificam a espécie como funcionalmente extinta, o que significa que, mesmo que algumas sobrevivam, é improvável que se reproduzam rápido o suficiente para evitar o colapso. Diferente de tigres ou elefantes,
Não existe população em zoológico. Não há programa de reprodução bem-sucedido. Nem há opção real de cativeiro. As poucas tentativas de manter vaquitas em recintos marinhos terminaram em fracasso. Uma fêmea capturada morreu em poucas horas. Por estresse, a vaquita não é apenas rara, ela é fisicamente impossível de ser possuída. É por isso que Elon Musk, o homem que lançou seu carro ao espaço e sonha colonizar Marte, nunca poderia comprar uma. Ele poderia dar lances por um iate dourado, comprar um pedaço da Lua ou até construir uma marinha privada. Mas não conseguiria adquirir uma vaquita sem destruir exatamente aquilo que ele tentaria ter. Porque diferente de cavalos de corrida, pandas ou ovelhas clonadas, a vaquita não se valoriza com a escassez. Ela se torna inútil no instante em que é removida do mar. E o mais trágico, a vaquita não está sendo caçada por suas barbatanas ou dentes. Ela é vítima colateral de outra guerra do mercado negro. O verdadeiro culpado é o peixe totoaba. A bexiga natatória do totoaba é considerada iguaria e remédio tradicional na China, chegando a valer até $100.000 por quilo. Para capturá-lo, pescadores ilegais lançam redes do tipo emale, que capturam tudo, incluindo vaquitas. Ou seja, a vaquita está morrendo por um crime que nem cometeu. Apesar da proibição do uso dessas redes, a fiscalização no México enfrenta sérios desafios, incluindo pressão de cartéis locais e crises econômicas. Organizações como a Sea Shepherd levaram a luta ao mar. Patrulham o Golfo da Califórnia com barcos de combate à pesca ilegal, cortam redes em tempo real e confrontam pescadores armados. Já se usou drones, sonares e até navios da Marinha para proteger os poucos indivíduos restantes. Se existisse um orçamento de segurança para a vaquita, seria maior que o de alguns chefes de Estado. Mas aqui, a moeda não é dinheiro, é sobrevivência. Nenhuma casa de leilões vai listar a vaquita, nenhum colecionador vai ostentá-la no Instagram, nenhum bilionário vai mantê-la num aquário particular. Não porque nunca tentaram, mas porque não podem. No momento em que se tenta mover uma vaquita, ela morre. No instante em que uma é morta, a espécie perde mais um número do seu código genético. Ela não é guardada por etiquetas de preço, mas pelas leis da natureza e pela lâmina fina da extinção. Em termos econômicos, isso torna a vaquita literalmente impagável, não num sentido sentimental ou poético, mas no mais técnico possível. Ela não pode ser vendida, comprada ou transferida legalmente. Ela vive numa zona além da avaliação. Para economistas, isso é um pesadelo. Para ambientalistas, é um sinal de alerta piscando em vermelho. Capturar uma vaquita, hipoteticamente, seria causar um incidente internacional. O México a colocou sob as proteções ambientais mais severas do país. A CITES, Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies Ameaçadas, baniu qualquer comércio envolvendo a vaquita. Qualquer tentativa de comprar, vender, transportar ou até filmar uma vaquita com fins comerciais violaria leis internacionais, atrairia punições criminais e seria universalmente condenada. É o equivalente biológico de tentar comprar a Mona Lisa, só que ela respira, sangra e nada. Mesmo assim, rumores surgem. Em 2019, uma reportagem afirmou que um colecionador de Macau ofereceu $5 milhões por uma vaquita viva. A oferta teria sido rejeitada sem negociação. Outros dizem que uma startup de biotecnologia tentou cloná-la a partir de tecidos, até perceber que extrair material genético já seria crime internacional. Algumas ideias colapsam sob o próprio peso da ética, e apesar de tudo, das redes, da negligência e do caos político, as vaquitas continuam vivas, não se reproduzindo, não prosperando, apenas sobrevivendo, por pouco. E essa sobrevivência é o que as torna tão absurdamente valiosas. Cada vaquita viva representa o último de algo, o último gene, o último chamado, o último batimento de um caminho evolutivo que levou milhões de anos para surgir. Isso não se compra, só se protege, ou se destrói. E é isso que separa a vaquita de tudo o que veio antes nesta lista. A lagosta azul, rara mas capturável. O tigre dourado, exótico mas reproduzível. O jacaré albino, belo mas frágil. Mesmo o nobre cavalo árabe pode ser clonado, trocado ou doado. A vaquita vive na borda do abismo. Ela não pode ser possuída, não pode ser clonada, só pode ser deixada em paz. Elon Musk poderia oferecer $1 bilhão em criptomoedas. Não faria diferença. Nenhum governo aceitaria. Nenhum cientista conseguiria sustentá-la. Nenhum aquário conseguiria mantê-la viva. Essa não é uma questão de riqueza ou tecnologia.
É uma questão de contenção. Porque a única maneira de ter uma vaquita é nunca tocá-la. Enquanto milionários brigam por cães geneticamente perfeitos e sheiks trocam tigres por barras de ouro, a criatura mais cara do planeta nada em silêncio por um pedaço cada vez menor do mar mexicano. Não comprada, não vista e quase totalmente esquecida. E talvez, no fim das contas, esse seja o maior valor de todos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!